Olá pessoal, bom, muitos de vocês já me conhecem, meu nome é Eduardo Rodrigues, eu circulo aí pelos meios de comunicação, expressão, língua portuguesa, gramática, principalmente linguística de uma forma geral, os alunos do Cardume, os alunos da FATEC, os meus alunos da Educavo já me conhecem, mas eu resolvi gravar aulas e estender essas aulas para todos aí, já que estamos nessa comoção nacional, nesse momento difícil de coronavírus, eu resolvi estender essas aulas para todos de uma forma geral. Então, todos vocês estão convidados a assistir essas aulas. Vamos lá, vamos acompanhar. Desejo sucesso e enfrentamento a todos nessa fase e vamos de linguística. Vamos lá, gente, para a nossa terceira videoaula para o canal Podcalize-se Linguística em Foco. Nossa sequência de vídeos tratando sobre língua portuguesa, linguística, gramática, os meios de comunicação de uma forma geral. Bom, vamos falar hoje um pouco sobre a importância da comunicação e da expressão, língua, linguagem e fala, signo linguístico, codificação e decodificação de palavras, sentenças, classificação gramatical. Bom, iniciamos falando então que toda sociedade, seja ela humana ou animal, ela se organiza em torno de algum tipo de linguagem, seja essa linguagem verbal ou não verbal, né? Então, gestos, algum tipo de dança, é necessário que essa comunidade tenha alguma forma de comunicação. E é por meio dessa forma de comunicação que nós percebemos o mundo e comunicamos essa percepção, trocamos essa percepção entre nós. Então, para provar que toda a sociedade, todo o agrupamento, né, seja humano ou animal, ele precisa de comunicação, eu vou mostrar um vídeo para vocês da comunicação que é realizada pelas abelhas. Vamos curtir aí. O professor Mosami Sasaki, da Universidade Tomogawa de Tóquio, pesquisa o modo como as abelhas comunicam a localização de pólen e de néctar. Ele coloca primeiro um alimentador artificial a cerca de 100 metros da colônia. As abelhas que vão ao alimentador são premiadas com água açucarada. A primeira abelha que visita o alimentador é marcada de azul. As outras abelhas e os cientistas vão prestar muita atenção nela quando ela voltar à colmeia. Ao chegar à colônia, a abelha azul começa a rodar como se estivesse dançando. As abelhas que assistem à dança são marcadas de laranja. As abelhas laranja logo saem da colmeia. Uma por uma, elas se dirigem diretamente para o alimentador artificial. Todas as abelhas encontram o caminho. Como sabiam onde estava a recompensa? A abelha azul transmitiu essa informação às outras de alguma maneira. Cientistas como o professor Sasaki acreditam que as abelhas se comunicam através do som de suas asas. Mas que tipo de informação é transmitido pela vibração das asas?
O grupo liderado pelo professor Sasaki gravou o som das asas das abelhas para estudá-lo no laboratório. O professor Sasaki acha que o som produzido pela vibração das abelhas indica a distância da colmeia até a fonte de alimento. Nós achamos que as abelhas que estão recebendo a informação de um membro da colônia balançam suas antenas sobre a abelha que está dançando, mais ou menos assim. Elas interpretam as vibrações captadas por suas antenas e aí voam para as flores. Às vezes nós colocamos a isca a poucos metros da colônia, outras vezes a quase 1 quilômetro. As abelhas que retornam dançam. Já identificamos que se dançam por 1 segundo, a fonte de alimento está a uns 700 metros da colmeia. E é isso que elas estão comunicando às outras. Se observada de perto, a dança é mais complexa do que parece. A abelha fica sempre apontada na mesma direção e, enquanto vibra, gera som. Usando apenas uma linguagem corporal, a abelha indica exatamente onde está o néctar. A posição da colmeia é perpendicular ao solo. Quando a abelha dança, ela também está na vertical. A linha da colmeia e a direção da dança criam um ângulo, como mostrado neste diagrama. Ao mudar a linha para a direção do sol, os cientistas descobriram que a abelha aponta diretamente para a fonte de alimento. Através de uma ação coletiva, essas criaturas simples forjaram comunidades que resistiram às pressões ambientais. Bom, retomando então, linguagem, língua e fala. Então nós falamos da linguagem das abelhas, né? Esse meio de comunicação que é realizado, né, de uma forma bastante hábil entre esse tipo de animal, entre esse tipo de inseto, né? Então, a primeira coisa que surge para a gente existe uma diferença entre linguagem, língua e fala? Muitos tratam como igual, mas existe uma diferença sim. A dança, por exemplo, vocês diriam que é um meio de comunicação de língua ou linguagem? Como estabelece essa comunicação? É língua, um meio de língua ou um meio de linguagem? E o teatro? Língua ou linguagem? E a pintura e a escultura? Uma forma de comunicação por meio de língua ou linguagem? Bom, gente, então vamos tratar dessas diferenças aí. A linguagem é toda forma de comunicação de uma pessoa ou de um grupo de pessoas para outra pessoa ou para outro grupo de pessoas. Então sempre é uma forma de comunicação de alguém para outro alguém, né? Simplesmente. Então você pode ter a dança como um meio de comunicação, você pode ter o picho como um meio de comunicação, você pode ter a escultura como um meio de comunicação, é sempre um mecanismo intencional de comunicação de alguém para alguém. Ponto, né? A linguagem ela tem algumas limitações, né? Ela consegue, quando você olha uma dança, por exemplo, sei lá, a gente vai assistir um teatro e olha uma determinada dança, quebra-nozes, por exemplo, aquilo tem uma intenção de comunicação, só que ela é limitada, né? Ela não é como a língua, por exemplo. A língua ela tem um conjunto restrito de signos, né? que são representados pelas palavras, e esse conjunto de signos, né? Esse conjunto de palavras, ela dá conta de representar uma gama muito grande de
de formas de comunicação, de formas de expressão entre dentro da sociedade, entre as pessoas, né? E a fala, então, é o mecanismo pessoal de realização da língua. Então nós temos uma língua dentro de uma comunidade, né? Uma língua no seio de uma comunidade, e a realização individual dessa língua nós chamamos de fala. Então basicamente essa é a diferença que nós temos entre linguagem, língua e fala. Então lembrando que a língua ela representa então esse conjunto de signos, né? Nós temos a imagem aí de uma árvore, né? Então nós temos a imagem conceitual da árvore. Nós sabemos o que é uma árvore. Então tem tronco, tem raízes, ela serve para fazer sombra, ela dá frutos dependendo do tipo de árvore. Então nós sabemos classificar um conjunto de árvores pela imagem conceitual que nós temos dela. Isso é o significado. Bom, em português nós chamamos, né, essa imagem conceitual de árvore. Então essa daqui é a imagem acústica que nós temos desse ser, né? Que é representado por fonemas e letras, né? Em inglês nós teremos como three e por aí vai, né? Então essa imagem acústica que nós temos dessa imagem conceitual, né, essa união aqui se torna o signo linguístico. Então o signo linguístico é cada palavra que designa um ser no mundo. Então as palavras, né, que são representantes do signo dentro da língua, são as denominações, a junção dessa denominação da imagem conceitual, da ideia que nós temos da coisa e como nós a chamamos, basicamente, né, de uma forma bem didática falando. Então a língua é essa expressão máxima da capacidade do ser humano de se comunicar, de criar símbolos e utilizar esses símbolos. Então isso faz parte da nossa cultura. Eu lembro uma vez que um professor ele citou o exemplo do arco-íris, né? Que em português, aqui na nossa cultura ocidental, em português particularmente, quando nós vemos um arco-íris, nós dizemos que ele tem 7 cores. E outros lugares do mundo vão denominar de outra forma, né? Se eu não me engano, em grego, eu posso estar equivocado, mas se eu não me engano, em grego eles vão dizer que tem 2 cores. Não muda o objeto, mas a forma como a cultura o trata, a forma como a cultura o enxerga é diferente. Eles enxergam com menos gamas de cores, né? Pode ser que tenha alguma cultura que enxergue com mais de 7 cores. É o mesmo arco-íris, né? O que muda é o signo, né? É a forma de representação dela dentro daquela cultura, dentro daquela sociedade. Então nós já falamos que temos essa infinidade de sentidos que é produzido por meio das palavras, que são os representantes dos signos, em todas as línguas, né? Falando mais particularmente da língua portuguesa, a língua portuguesa, ela, se a gente pegar um dicionário simples mesmo, aquele mini dicionário, teremos aí aproximadamente 500 mil palavras, né? No dia a dia nós usamos muito menos do que 5% dessas palavras, né? Porque elas se repetem em contextos diferentes, com sentidos diferentes. Então essa economia da língua, na necessidade de expressão, que é muito bacana, né? Nós não precisamos de uma gama infinita de palavras para dizer aquilo que a gente sente, aquilo que está expresso no nosso pensamento. Então o Vygotsky, para quem vai estudar, para quem está estudando ou quer estudar psicologia, até educação, vai se deparar com esse pensador, que ele dizia que o pensamento é uma fala interior e a sentença, a fala por si própria, né, é a fala
exteriorizada, a fala exterior. Então o pensamento seria uma fala para dentro, vamos dizer assim, e a pronúncia seria uma fala para fora. Ele diferencia essas duas coisas para dizer que o pensamento também é uma fala, só que para nós, né? Para nós mesmos. Então eu digo assim, é interessante a gente falar isso porque quando nós pensamos, nós já estamos montando uma sentença, nós já queremos dizer algo. Então quando nós montamos essa sentença no pensamento, nós fazemos uma codificação. Então, codificação em língua portuguesa, nós fazemos essa codificação, pronunciamos essa sentença. Então, quando ela chega no ouvido de outra pessoa, essa pessoa faz o processo inverso. Ela decodifica aquilo que a gente pensou, aquilo que a gente disse. Isso nós temos que levar em consideração uma série de coisas. O contexto de fala, o canal, a língua, né, uma série de coisas que a gente vai ver no decorrer do curso aí. E como, já que nós estamos falando de palavras, como acontece essa escolha? Felizmente, graças a Deus, né? Que essas escolhas são feitas mais ou menos de forma automática pelo cérebro. Claro que nós modulamos algumas escolhas, mas boa parte dessas escolhas são feitas de forma automática, né? Considerando o valor que tem, a carga semântica, né, o valor semântico que essas palavras têm nesse contexto social e essa escolha que nós fazemos na montagem da sentença. Então nós temos aí dois eixos, né, o eixo das escolhas e o eixo dos valores. O eixo das escolhas e o eixo dos valores. Esse eixo das escolhas é quando nós montamos uma sentença, quando nós dizemos algo. Quando nós montamos sentença, que a Gertrude chamava de sintaxe, a pessoa já lembra daquele, eu vou ouvir falar de novo de análise sintática, aquela porcaria de análise sintática de substantivo, enfim, né? Não, nós não vamos tratar isso nesse momento, né? Oração subordinada, substantiva, adjetiva do primo do terceiro grau. Nesse momento não. O que nós vamos dizer apenas assim: o eixo das escolhas é a montagem da sentença e o eixo dos valores é a escolha da palavra mais adequada para cada situação. Então nós dizemos aqui que o eixo dos valores ele roda. Eu digo assim: Paula morreu, sabe a sua amiga? Ela morreu, a Paula. Esse contexto de aulas ele se dá em decorrência do Covid-19, né? Mas a gente vai esquecer um pouco dele. Ela morreu de qualquer outra coisa, né? A gente sair dessa situação de histeria. Então a Paula morreu. E isso causa uma comoção. Então, às vezes o seu cérebro, ou às vezes você mesmo faz essa modulação, né, no eixo dos valores, escolhendo a palavra mais adequada. Você diz assim: não, a Paula não morreu. Eu vou dizer assim: a Paula virou estrelinha. Uma aluna me disse isso, virou estrelinha. Eu achei tão bonito, né? É eufêmico, né? Mas é bonito. Soa melhor do que dizer ela morreu e pronto. Ela está num lugar melhor, enfim. Então esse eixo dos valores é adequado à situação de fala, né? Então eu procedo os valores e aí quando eu rodo esse eixo dos valores, a palavra ela encaixou aqui, achei que ficou legal, eu encaixei nesse eixo sintático das escolhas. Então hoje, ontem, amanhã, não, hoje eu iria, vou. Então hoje eu vou usar o vestido, é uma blusa, um colete? Não, é um vestido mesmo. Então hoje eu vou usar o vestido azul na boate, na igreja? Não, é uma festa, então é festa. Coloco a palavra festa. Então eu rodei o eixo dos valores e no eixo das sentenças, hoje eu vou usar o vestido azul na festa. Pessoal que estuda letras aí, deve estar lembrando que esse eixo dos valores é o eixo paradigmático e esse eixo das escolhas o eixo sintagmático, né? O eixo do sintagma, né? A união dos dois, né, na sentença dá um nome feio pra caramba chamado de parasintagmático, né? Então essa é uma sentença parasintagmática porque ela tem alguns valores de
de posição, enfim, de escolhas, mas a gente vai esquecer disso por enquanto. Beleza, pra gente não se assustar. Então, né, as palavras, outra pergunta surge à mente. As palavras se organizam em grupos, então para nós realizarmos essas escolhas de valores aqui, fica muito mais fácil para o nosso cérebro se tiver organizado em grupos, né? Então as palavras se organizam em grupos, mais ou menos como essa feira aqui, ó, a barraquinha aqui, os produtos de uma barraquinha. Essa barraquinha aqui provavelmente ela está montada no início da feira, né? Lá no final, lá na xepa, isso daqui já está tudo misturado, se jogar água vira sopa. Mas no início ela está montadinha, bonitinha, dá até pra gente dizer o que tem aqui em cada parte aqui, né? Então nós temos cebola, nós temos batata, nós temos cenoura, tem um monte de coisa aqui. E as palavras acontecem mais ou menos assim, né? Palavras que dão nome aos seres, elas se agrupam e são classificadas como substantivos. Palavras que dão uma atribuição, elas fazem uma atribuição de uma qualidade, de um atributo, né? Então elas se organizam em torno de uma classificação chamada adjetivos e por aí vai, né? Nós temos 10 classes de palavras, né? Temos 10 classes de palavras, cada uma tem uma característica que força as palavras a se agruparem nelas, né? Então, qualidade, já falamos do adjetivo, advérbio, que é um tipo de palavra que modifica a outra, seja ela um verbo, um advérbio, um adjetivo. O artigo que ela determina ou indetermina um substantivo, né, um ser em especial. Então, se eu digo assim, a feira é uma feira particular, uma feira é uma feira qualquer. Então, o artigo ele determina ou indetermina esse sujeito, essa coisa. Conjunção que liga orações, interjeição, que o pessoal mais velho como eu lembra do Batman, não fazia aquele pá, bom. Isso é um exemplo de interjeição. É tosco, mas serve para exemplificar. Numeral, preposição, né? Então existem palavras que são pré-posicionadas. Então eu gosto de gatos. Quem gosta, gosta de algo. Gosta de algo. Esse de é uma palavra pré-posicionada. A gente vai falar mais adiante das preposições. Pronome, toda palavra que age em prol do nome, então ela aponta o nome, evitando que ocorram repetições. Então, se a gente disser Sueli foi à feira, Sueli comprou alface, Sueli comprou banana, substituímos, para não ficar repetindo Sueli, por pronomes. Então, palavras que agem em prol do nome. Então, Sueli foi à feira, ela, então a gente já sabe que é Sueli, ela comprou pastel, né, que é a coisa mais importante de se comprar numa feira, afinal de contas. Substantivo dá nome aos seres e verbo expressa ações, né, estado da natureza e por aí vai. Vamos ter uma aula específica sobre verbo. Então, uma aula específica, sim, sobre algumas dessas classes de palavras que costumam dar mais trabalho aí para quem vai prestar os seus vestibulares, quem vai fazer os seus concursos públicos. E aí, né, numa frase simples como essa daqui, o Marcelo foi ao agradável chácara de manhã, ele pescou um belo peixe-espada. Nós temos vários exemplos de classes gramaticais aqui, né? Temos Marcelo, que é um ser em especial, é um substantivo, dá um nome a um ser, Marcelo, e ele é precedido de um artigo, né? Então, o Marcelo, ele determina o ser em especial. Foi verbo, né? O a, quem vai a algum lugar, então uma preposição, né?
Uma agradável, a gente falou agora há pouco, um exemplo de artigo indefinido, é uma chácara qualquer, né? Uma agradável chácara qualquer, um agradável adjetivo. Gente, muito cuidado aqui, esqueci de falar, mas ainda bem que deu tempo. Não é a palavra que é adjetivo, tá? É o lugar em que ela está, é a qualidade que ela toma ao entrar nesse lugar, ao entrar nessa classe. Eu falo isso porque se eu digo, por exemplo, verde, as pessoas dizem assim, é um atributo, ele está qualificando, ele está atribuindo uma cor, então ele é sempre adjetivo. Se eu colocar um artigo na frente e disser o verde, esse verde ele vira substantivo, em vez de dizer assim, caneta verde. A caneta verde, esse verde é adjetivo, mas ele não significa que sempre será adjetivo, né? Temos outro exemplo de uma pessoa que vai me processar se eu ouvir isso, vamos torcer que não. Belo. Belo é um adjetivo, certo? Será sempre? Não. Nós temos o belo, né? Que é um nome atribuído a um cantor que por sinal não é tão belo assim, né? Enfim. Vamos lá. Chácara, substantivo, de manhã. Locução adverbial. Então, chácara matinal, por exemplo, chácara de manhã. Então, todas as palavras, quando você tiver duas ou mais palavras que possuem o sentido de uma única palavra, você tem uma locução. Então, você tem vários tipos de locução. Você vai ter uma locução verbal, vai ter uma locução adnominal, você vai ter uma locução adjetiva. Por exemplo, se eu digo fui ao MASP ver uma obra de arte. Este de arte é uma locução adjetiva, porque ela pode ser substituída por uma única palavra artística, né? Fui ver uma obra artística. Então, de arte por artística. Então, de arte é uma locução adjetiva. Duas palavras que funcionam como uma palavra só. Locução verbal, enfim, temos várias outras. Daqui é uma locução adverbial. Adverbial de lugar, advérbio de lugar, de tempo, desculpem, de manhã, de tempo. Ele, pronome, então ele está se referindo ao Marcelo, ele está retomando o Marcelo, ele, pronome. Pescar, verbo, um adjetivo, já falamos. Belo, olha o belo aparecendo aqui, então no caso ele está atribuindo o peixe-espada, está dando um atributo ao peixe-espada, nesse caso é adjetivo, né? Ele é mesmo que ele esteja acompanhado de um artigo, mas nesse caso ele está atribuindo uma qualidade. Não está falando assim, o belo, se referindo a um ser. Ok? Então as pessoas estão até agora dizendo assim, mas ele foi pescar um peixe-espada numa chácara? Água doce? Gente, o peixe-espada é meu, a chácara é minha, eu peço o que eu quiser. Vamos lá. Aí vocês falam assim, eu sou professor malcriado. Seus chatos. Seguinte, vamos deixar de churrumelas e vamos partir para uma questão do Enem. Caderno amarelo, como o Sérgio gosta. Sérgio é um professor de quê? De literatura. Muitos do Cardume já conhecem ele. Quem não conhece está perdendo. Secretaria de Cultura. Essa questão do Enem, ela tem um enunciado que diz: Secretaria de Cultura, edital, notificação, síntese da resolução publicada no artigo oficial da cidade, dia tal, página tal, reunião tal, e ela fala nessa resolução 8 de 2011 sobre o tombamento dos imóveis da Rua Augusta, esquina com a Rua Marquês de Paranaquá, número tal e tal e tal, setor tal, quadra tal, no bairro da Consolação, subprefeitura da Sé. E aí cita o processo administrativo. E aí a questão do Enem, ela é assim: um leitor interessado nas decisões governamentais escreve uma carta para o jornal que publicou o edital, concordando com a resolução sintetizada no edital da Secretaria de Cultura. Uma frase adequada para expressar a concordância dele é... Quem quiser pausar o vídeo para tentar responder antes da gente passar para a resposta, é legal. Beleza? Então a gente vai passar já, porque a gente não pode perder tempo. Olha só, por que aí acerta? Para quem respondeu outra coisa, vamos pensar sobre essa palavrinha tombamento. Se nós, de novo, se a gente ficar sempre com a ideia de que a palavra
ela tem um atributo físico, a gente vai dizer assim, não, tombamento vem de tombar, né? Vem de tombar, de derrubar ao chão, né? Mas será que é sempre assim? Então, tombamento é uma sábia iniciativa, os prédios estão em péssimo estado de conservação, até que enfim os edifícios localizados nesse trecho descaracterizam o conjunto arquitetônico da Rua Augusta. Parabéns, o poder público precisa mostrar. Você vê que todas essas alternativas, elas falam sobre tombar, tombamento no sentido de tombar, de derrubar, mas tombamento pode ser um adjetivo também. Pode significar, tombamento pode vir de dar o tombo, de atribuir uma característica de qualidade histórica, né? Então esse tombamento ele tem a ver mais com torná-lo inderrubável do que derrubável, né? Então o patrimônio histórico da cidade merece todo empenho para ser preservado. Gente, aqui nós temos uma brincadeira que é o bingo de classificação gramatical. Nas aulas nós costumamos ter um conjunto de 10, essas palavras nós mudamos a configuração delas, então nós temos 10 cartelas e nós sorteamos, então nós temos 10 cartelas e também nós temos 10 papéis com classes de palavras, então nós sorteamos as classes de palavras e o pessoal vai brincando de bingo, a gente vai lá, substantivo, e aí a pessoa vem aqui, acha que isso daqui é substantivo, eu risco aqui o quadradinho. Agora saiu verbo, então a pessoa sai procurando verbo, isso daqui é verbo, por exemplo. Então a pessoa vai marcando e até fazer ou linha, ou coluna, ou diagonal. A gente não vai brincar aqui, né, porque fica sem graça brincar de forma remota, mas tem lá para quem quer brincar, ou quem quer brincar em casa, que é um bom exercício, um bom treino de classificação gramatical. Brinca aqui e depois vê aqui se acertou e tira as dúvidas lá com a gente. Beleza? Então é isso por hoje. Valeu, gente. Vamos enfrentar esse corona aí, vamos dar de pau em cima dele. Isso é tudo bem, pessoal.